Show da manhã, show da manhã, show da manhã, show da manhã, na Jovem Pan. Olá, Marcos Vinícius. Olá, Siri. Bom dia, Regina Bittar. Bom dia, audiência ultraplanetária dos ativistas da felicidade. Começando agora mais uma edição da sua primeiríssima rádio revista Show da Manhã. E hoje, abrindo a semana, segunda-feira, papo de segunda, notícias de primeira, na metade do mês. Olha que maravilha, estamos na metade do mês de julho, que é esse mês encantador que mistura férias, que mistura Araguaia, no estado de Goiás, é a praia dos goianos, e que mistura uma série de expectativas, já que nós começamos o primeiro mês do segundo semestre. O tempo passa, o tempo voa, e nós estamos já em contagem regressiva para as convenções eleitorais que acontecem em todo o Brasil para prefeitos e vereadores. Estamos em contagem regressiva para entrar no mês de agosto, que é um mês que sempre provoca. Antigamente falava que era o mês do cachorro louco, por uma série de circunstâncias, mas nós estamos vivendo um outro momento da humanidade. E o Show da Manhã traz um bate-papo de primeira, é isso mesmo, notícias de primeira, notícias da segunda-feira, e temos também aí análise de todos os fatos. Olha, tá cheio de agenda de baratas especulativas em todos os canais de comunicação. A precipitação é uma coisa que muitas vezes faz com que o caminho não seja aquele que está definido. Mas temos que celebrar, porque a Argentina, mesmo com 170% de inflação, consegue ganhar a Copa América. Nós temos a Colômbia, que ressuscita um futebol maravilhoso, alegre, inclusive com o ídolo colombiano sendo o melhor jogador da Copa América. Ele foi completamente injustiçado no Brasil, mas então deu a volta por cima. E temos aí uma nova realidade, porque a Europa está comandando, porque o tênis ontem foi definido também entre Djokovic e um garoto espanhol, que é o, segundo os espanhóis, o substituto do Nadal. Então tudo isso no Show da Manhã de hoje, e mais o sensacionalismo midiático global, que foi o atentado com o presidente republicano dos Estados Unidos. Mas o que será que está acontecendo no Brasil? Porque a torcida fica empolgada com o mundo lá fora. E o Brasil? O que acontece no Brasil? Mas tudo isso nós temos Bússola Econômica com Marcelo Camorim. Vamos dar bom dia então para nossa audiência, que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência, a Jovem Pan líder em audiência. E eu sempre começo por essa região maravilhosa que está conectada com Alessandro, Sérgio e Mayra, e a 105.7 Jovem Pan Centro-Sul. 4 anos conectadíssima com essa região maravilhosa que é a região Centro-Sul. Mais de 65 municípios conectadíssimos nessa cura. Jovem Pan, conexão que cura, conexão da alma, conexão que eleva a frequência. Essa região que tem o agro como pilar da economia, os negócios, serviços, inovação e tecnologia. Temos também aí a educação com a Faculdade Integra e o turismo, que no mês de julho é a sensação, porque o turismo com as águas termais, Rio Quente e Caldas Novas, e mais o turismo quântico. Todos conectados, muito bom dia. Jovem Pan Centro-Sul 105.7, trazendo Show da Manhã. Virando a página, vamos para a região metropolitana de Goiânia. Jovem Pan Goiânia 106.7, 20 anos conectada com toda essa maravilhosa audiência, essa audiência que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência. Então, muito bom dia a todos os ativistas, bom dia a todos conectados no YouTube, no Facebook e no Twitter, e também bom dia a todos aqueles que celebram o radinho. É isso aí. Então, muito bom dia, vamos dar bom dia aqui no nosso estúdio Marélio, o ambiente motiva, e eu estou aqui com ele, o nosso homem da Faria Lima, meu querido Marcelo Camorim, todo aí celebrando os acontecimentos da semana. Muito bom dia.
Bom dia, Marcos Vinícius. Bom dia a toda a equipe da Jovem Pan e, obviamente, a toda a audiência do Show da Manhã que cresce a cada dia. Pois bem, Marcos Vinícius, quantas emoções nesse final de semana, hein? Me parece que antecipamos as eleições americanas. Isso é capa de todos os jornais do Brasil inteiro. Que interessante, hein? E, obviamente, parabéns à Espanha, que parece que já mostrou quem será a próxima finalista da Copa do Mundo, hein? Jogou muito bem, olha, excelente. O Brasil vai ter sérios candidatos aí, se ele vacilar, é capaz que nós tenhamos surpresas. Vamos aguardar, né? Os comentários futebolísticos, obviamente, não podem deixar de começar a semana. É muito interessante, porque fazendo uma reflexão, os especialistas de plantão, eles não estão conseguindo acertar nem a próxima semana. E muitas vezes, ontem eu fui procurado por diversas pessoas, porque sempre que sai um tema político, polêmico, as pessoas me procuram, e todos falando já na antecipada eleição vitoriosa do Trump. Eu falei, olha, muito cuidado, não precipite nenhuma, vamos dizer assim, decisão ou orientação, porque os Estados Unidos, assim como o mundo, está polarizado. Mas isso pode acender uma chama no espírito democrata, que o Partido Democrata tem vários líderes que comprovaram durante a jornada uma possibilidade de união maior do que os republicanos. Então, o fenômeno Trump hoje, ele é um fenômeno individual e não coletivo, porque ele se pauta no cara que deu certo, se pauta naquele homem antigo da América, self-made man, o homem que foi feito por ele mesmo. Só que as lideranças do Partido Democrata, se juntarem nesse momento em função de tudo o que aconteceu, passa a ter um peso competitivo completamente diferente, porque todos estão chegando à conclusão, principalmente os grandes financiadores e o mercado da eleição americana, que o Biden não pode ser o candidato. Mas olha bem o time que eles têm nos bastidores. Eles têm uma Michelle Obama, eles têm um Barack Obama, ainda tem toda o legado do Clinton, que não é só dele, é dele e da Hillary. Tem aí uma série de outros líderes no parlamento do Partido Democrata, que se juntar, nós vamos reviver um histórico, vamos dizer assim, debate político verdadeiramente em cima da democracia e não desse ufanismo que se transformou as eleições nos países que se dizem polarizados. Então, ou seja, a experiência, como o povo está dizendo, da facada no Brasil e o tiro na manifestação do Trump, tem uma diferença quilométrica, até porque um presidente dos Estados Unidos foi morto por uma situação parecida, de um atirador que até hoje não conseguiram elucidar quem foi que atirou, por que atirou, e estamos falando de John Kennedy. E na época do Reagan como presidente também, teve um tipo de atentado parecido. Ao mesmo momento, houve uma série de tiros com comunidade civil e na Pensilvânia, no mesmo dia. Demonstra que esse conceito de armamentismo cidadão não é lá do jeito que as pessoas também colocam. Então isso pode acender uma nova chama de uma visão diferenciada de um país que está vivendo a maior crise de identidade cultural de todos os tempos, porque ele nasceu para ser líder, está ameaçado. Ele nasceu para ser referência, está ameaçado. E ele nasceu para ser um país de todos, está segmentado. Então só o tempo dirá. O tempo é que vai dizer. Então eu não precipito em fazer nenhuma análise sobre esse tema. E futebol, como dizia o meu querido Bill, que jogou aqui numa época muito longínqua, mas o legado dele até hoje é uma coisa maravilhosa, divertida. Futebol é uma caixinha de surpresa. O que aconteceu hoje pode não acontecer amanhã. Então, só o tempo dirá também. Eu fiquei muito feliz, o Alcaraz ganhando o Wimbledon pela segunda vez. É um moleque que demonstra um preparo, uma disciplina para enfrentar o Djokovic. Não é fácil.
Fiquei muito feliz com a Espanha, porque ressuscita um futebol que sempre foi competitivo, estava meio apagado. E fiquei muito feliz com a Colômbia, porque segundo colocado, é um vice-campeão de um país que até pouco tempo estava já sendo desclassificado em todos os aspectos do mundo do futebol. Então a Colômbia deve estar em festa com o vice-campeonato na Copa América, vice-campeão, porque lá eles sabem celebrar verdadeiramente o futebol. E a gente tem que parabenizar a Argentina, que é um time que demonstra que, independente do seu país, como está seu país, tem um pessoal que se entrega para defender as cores, para defender a cultura. Foi muito emocionante ver o choro do Messi em uma contusão tão boba, mas isso demonstra que nós temos que reaprender. Porque o futebol brasileiro hoje verdadeiramente é vergonhoso. A seleção brasileira, nós falamos aqui na semana passada, quando a gente lembra de 90 milhões em ações para Frente Brasil, não tem nada a ver com esse time de modelo, de artistas, porque é um time que se preocupa muito mais em fazer o cabelo e a maquiagem no vestiário do que se preparar para enfrentar um adversário. E nenhum deles tem compromisso com o Brasil nem a seleção, porque eles estão ganhando milhões de euros lá fora e não vão pôr o pé para poder disputar qualquer bola dividida que afete o seu resultado financeiro. Então nós temos que despertar uma cultura cidadã de resgatar verdadeiramente o que é o Brasil. Então o time de Pelé e companhia não tem nada a ver com esse time aí que você não sabe nem quem é. Tá? O time de Tostão e companhia, o time de Zico e companhia. Então o Brasil hoje é vergonhoso, nós não podemos ser mais chamados do país do futebol, porque tem vários países que celebram o futebol melhor do que o Brasil hoje, com muito mais, vamos dizer assim, espírito de nação. Nós perdemos o maior patrimônio, que é o espírito de nação. E não é só no futebol, é culturalmente, na economia, no mercado e uma série de coisas. Então eu digo, percepção e realidade, Marcelo Camorim. Olha, Marcos, tudo que você comenta com relação ao futebol brasileiro, obviamente, tem muita razão, né? Faz muito sentido. Você já não tem mais a mesma seleção. E outra coisa, o Brasil, ele joga em cima de um ou dois jogadores, né? Você olhando um pouco, tirando um pouco de futebol, falando um pouco de estratégia, um pouco de inteligência, para se ganhar o jogo, que isso pode ser no mundo corporativo ou no mundo esportivo também. A estratégia da Argentina, ela é muito mais coletiva. Todos eles não jogam em prol do Messi, todos eles são muito equilibrados, ao contrário de nós aqui, né? Nós jogamos em cima de um jogador, seja ou dois jogadores que são estrelas, que quando aqueles jogadores saem não acontece mais nada. Então, obviamente, temos que repensar a estratégia da seleção brasileira e a estratégia, se quisermos chegar pelo menos às oitavas de final, porque da forma com que foi conduzido, ainda eu acredito que vai ser muito difícil e tem gente muito melhor que a gente, Marcos. Nós não passamos nem na eliminatória ainda, pode ser que nós temos um desafio a mais aí. Eu vou trazer mas somos ativistas, eu acredito que vai ter mudanças, eu acredito que o comando técnico não estava preparado para assumir uma seleção como a do Brasil, um cara que não dá conta de definir quem bate os pênaltis, não tem liderança nenhuma sobre os jogadores, não podemos ter mais essa bagunça, isso é gestão. Isso é gestão. Então está na hora, o Romário já falava isso há muito tempo, que é uma vergonha a CBF, os jogadores que são sérios já colocaram o pingo nos is há muito tempo, mas o negócio continua. Então eles estão tratando o futebol brasileiro só como um negócio de quinta categoria, porque é um negócio de bastidores que não tem uma credibilidade de mercado, que é o que a gente percebe. Eu vou trazer um anjo acelerador, você sabe que a educação é o trampolim para uma nova cultura cidadã e sua história tem sempre que continuar. E a sua história, para você se qualificar, se graduar e continuar com muito sucesso e ser um profissional completo, você já sabe, é na Faculdade Integra. Você não pode perder de estar no lugar que a sua história vai continuar com mais sucesso. É um campus universitário maravilhoso, é do grupo Unifazam, professores, mestres, doutores, em vários cursos de graduação. É só você escolher o seu e continuar essa história. www.faculdadeintegra.edu.br e sua história continua com muito mais sucesso para você ser um ser humano completo.
Marcelo Camorim, vamos lá. O futebol já teve suas glórias e alegria. O Brasil agora só fica assistindo. Olha que maravilha. Assim como nós estamos assistindo a corrida de inovação e tecnologia, nós não damos conta de participar mais do processo, nós estamos só aplaudindo. No tênis nós não chegamos a lugar nenhum. Então, nós precisamos dar uma reviravolta nesse processo. Mas o que me chamou a atenção é que nós, no programa de segunda-feira passada, você falou e afirmou que ia ser uma semana muito agitada, o mercado muito tenso. E a gente percebeu o contrário. Porque com todos os movimentos, o mercado parece que deu uma celebrada nos acontecimentos da semana. Porque saiu uma aprovação do presidente contrariando o que todo mundo pensava, e inclusive dentro desse escopo da pesquisa, ele cresceu onde não é o eleitorado dele, onde não é o público dele. O mercado tratou o ministro da Economia de uma forma muito sensata, onde ele também sabe que é um cara de diálogo, buscou pôr pano quente aí na relação com o Banco Central, mas ao mesmo tempo teve personalidade de colocar o que pensava. E as coisas deram uma maneirada, inclusive o povo que estava celebrando a Argentina, que brasileiro agora só torce para a Argentina. Aí sai a inflação de 170% do Milei, com uma crise já pré-anunciada, porque as pessoas estão indo para a rua por problema de alimentos. E aí a gente pergunta, tá igual o Ulisses Guimarães, é igual nuvem, você olha, tá do jeito, aí de repente passou, já tá de outro jeito. Qual é a análise que você faz, já que na segunda você achava que era tensa e a semana foi até não foi céu de brigadeiro, mas foi tranquilo, né? Veja, Marcos, na segunda-feira passada o Boletim Focus ele saiu bastante quente. Então ele saiu bastante conservador e obviamente o mercado já fez essa leitura. Só que ao longo da semana tiveram vários acontecimentos que acalmaram o mercado. Um deles foram os dados da inflação americana. Ele veio abaixo do esperado, isso deu uma acalmada no mercado, obviamente. O mercado americano influencia muito ainda a economia mundial, principalmente taxa de juros. Então isso lá fora teve um reflexo muito importante e refletiu aqui no Brasil também. Aqui internamente, a semana passada saíram dados do IPCA e eles vieram abaixo do esperado também. Então foi uma outra aliviada na economia. E um outro ponto que também deu uma aliviada boa, deu uma acalmada no mercado, foi que o presidente da República, ele comentou que ele está de olho no excesso de gastos. Isso o mercado gosta muito de escutar. Então toda vez que ele fala, olha, vou diminuir gastos, vou conter gastos e etc., o mercado entende isso como música. Então 3 ou 4 fatores que aconteceram ao longo da semana que trouxeram alívio ao mercado. Com relação à parte política, foi um dado interessante, eu li essa pesquisa e ela diz o seguinte, uma das perguntas, o presidente da República está certo em criticar o presidente do Banco Central? A maioria diz que sim, foi muito interessante isso, só que a maioria não entende de economia. Então, obviamente, todos acreditam que o presidente da República está jogando certo. Mas não é, esse não é o dado mais correto. Mas o que mostra a pesquisa, Marcos, é que a estratégia política, ela está correta. Quanto mais você falar mal do Banco Central, a sua popularidade aumenta. É uma estratégia política, você que é mestre nisso. Camorim, eu falo para você que tudo é ensaiado. Muitas vezes as pessoas não compreendem. Ninguém entende de política, ninguém entende de economia. As pessoas entendem do dia a dia delas. Se tem comida na mesa, se tem um dinheiro sobrando, gasolina no carro. Então, se o cara fala que o que está atrapalhando a comida na mesa, a gasolina no carro, não sei das quantas, é o juro do Banco Central, todo mundo vai ficar contra o juro do Banco Central. Tá? Verdade. Então, ou seja, na política você tem que saber ler cenários, porque não adianta você ficar jogando confete num tema que está atrapalhando a vida da população, sendo que você depende da população para se manter. Então ele vai sempre jogar em cima do lado político de como convencer a população que ele está no caminho certo. E ele sabe perfeitamente qual é o perfil do presidente que ele tem no Banco Central, qual é a política desse presidente do Banco Central, e ele tem que conviver com isso, só que ele é político. O cara do Banco Central não é político. Então é isso que nós deveríamos tentar repensar. Eu tenho estudado muito
e pesquisado muito, inclusive quero fazer um debate com você, a gente convidar umas 40 pessoas para a gente fazer Adoro. um debate sobre o que é, na verdade, o mercado hoje, o pensamento neoliberal. Porque o pensamento neoliberal mudou processos onde o mercado ficou todo poderoso, mas ele não entende de gente. O mercado é de minoria. Então aí você pega um presidente da República que pode ter todos os defeitos, mas ele tem uma habilidade de negociação e uma habilidade política como poucos. Então ele esticou a corda até onde deu. Só que aí ele fala, não, mas eu também vou fazer minha parte. Estou preocupado com os excessos de gasto. Pronto. Só que ele não pode fazer isso todo dia, senão não causa surpresa. Então quando ele sinaliza isso, o mercado falou, até que enfim. Mas ele esticou a corda até no ponto das pessoas que estão lá fora, que é a maioria que não entende de economia, falou, mas ele é o defensor nosso. O retrato da pesquisa é isso, o presidente joga do lado do povo e não do lado dos endinheirados. Que é a bandeira dele. Né? Então pronto. Então não adianta querer o povo ficar esperneando, especulando. Essa é a habilidade política dele, foi por isso que ele saiu da prisão e se elegeu, segundo o povo, foi por isso que conseguiu um fato de crescer dentro de um segmento que é mais crítico, mas que também tem carícias. Eu vou chamar um anjo acelerador e vamos para uma percepção e realidade, mas eu quero fazer esse debate do neoliberalismo porque há uma corrente de pensadores que fala que o governo da Margaret Thatcher, em 1981, se eu não estou equivocado, foi a pedra fundamental para se criar esse novo neoliberalismo capital, onde as pessoas deixaram de ser o que elas eram para ser todos empreendedores e entrar na competitividade do processo que favorece o pensamento neoliberal, onde antes o sentimento humano estava desassociado de mercado. E hoje, todos os fatores de competitividade que estão vinculados ao sentimento de vitória, de amor, de sucesso, faz parte de uma cultura neoliberal, onde não tem sensibilidade com a pobreza, não tem sensibilidade com os menos favorecidos, porque não, todo mundo pode, é só estudar, é só fazer, é só empreender, é só trabalhar. E tem gente que às vezes não consegue acompanhar o ritmo. Então nós temos aí hoje uma realidade um pouco meio complexa, mas deixa eu chamar um anjo acelerador e eu quero percepção e realidade, porque você sabe que conteúdo é seu maior patrimônio, então você tem que entrar para o mundo das plataformas. Conheça a Gask, www.gask.tv, e entre para o mundo das plataformas, onde você vai poder proporcionar experiências exclusivas para seus clientes e seguidores e monetizar exponencialmente em todos os canais. Então vamos lá, segunda-feira começando, vou abrir o segundo bloco com a mensagem do Cury, que vai dar um banho assim de água fria em muita gente nessas especulações de antecipar processos. Percepção e realidade, Marcelo Camorim. Uma semana que começou agitada, de repente acalmou. Uma semana que teve um final de semana onde o grande urso branco, que é o Trump, como ele é chamado, de repente toma um susto. E aí tem todo mundo antecipa um processo que ainda está só começando. E nós no Brasil só assistindo, porque parece que nós estamos agora só de torcedor. A gente não acompanha o mercado, a gente não tem liderança em alguns aspectos. Percepção é a realidade. Veja, Marcos, o mundo inteiro ficou de olhos abertos com relação ao que acontece nos Estados Unidos. Isso é óbvio. É a maior economia do mundo e as eleições lá mexem com o mundo inteiro. Então, por exemplo, o Brasil, o presidente da República, já se declarou muito mais Biden do que o Trump. Então, existe uma polarização no mercado americano, como existe no mercado brasileiro também. Porém, para nós aqui, economicamente, o Biden torna-se uma pessoa mais acessível, porque nós sabemos que o Trump ele é muito mais radical. Ele segue uma outra linha de economia americana. Inclusive, Xi Jinping está preocupado realmente se Donald Trump realmente se elege, o que pode acontecer com a China no mercado americano? Pode ser sobretaxa. Ele vai sobretaxar produtos chineses. Então, esse movimento do Trump, por isso que todos os canais de maiores especialistas desse final de semana já davam o Trump como eleito. Então, foi incrível. Ninguém falou que o Trump não estava eleito. Todos falaram
o mesmo idioma. A questão é quem será o vice de Trump. E eu assisti vários aí, né? Vários canais dizendo a mesma coisa. Então a preocupação não é mais os democratas. Quem vai ser o substituto de Biden? Não. Todos os especialistas estavam dizendo quem será o vice de Trump, porque essa ele já levou. Isso é uma preocupação que isso causa a todo mundo e a nós aqui também brasileiros, principalmente porque temos um governo que não segue a mesma linha de Donald Trump. Muito bem, eu vou deixar o Cury responder para você no segundo bloco. Não para você, para todo mundo que acredita que a eleição se ganha antecipadamente. Isso é só mais um fato, mais um episódio. Mas eu estou mais preocupado de trazer para a nossa audiência uma reflexão para a gente começar a participar dos processos. A gente não pode acreditar em tudo que lê, em tudo que ouve. Então, para você não ficar só seguindo, você tem que compreender, você tem que pesquisar, você tem que ouvir várias outras versões. E nós estamos vivendo um momento na humanidade, nos países, que muitas vezes nós estamos todos alienados, porque a gente só quer se identificar com aquilo que é próximo a gente. Então a gente só quer se identificar com aquilo que às vezes não incomoda a gente. E a vida não é assim. Então tem muita coisa acontecendo, mas a gente tem que prestar muita atenção, porque no segundo bloco a gente vai trazer o tema da reforma tributária. Eu tive uma conversa com o senador da República no sábado. Nós tivemos uma oportunidade de fazer uma viagem a Curitiba, um bate e volta. Então, como era o avião particular dele, então nós tivemos muita oportunidade de conversar, e ele é presidente de algumas comissões, é um cara que está muito antenado sobre o que foi a votação na Câmara e o que vai ser a votação no Senado. Porque tem alguns itens que realmente prejudicam alguns segmentos de mercado, tem outros que está tudo ok, mas se a gente não compreende, que lado a gente fica? Então aí a gente fica seguindo orientações, muitas vezes, o Camorim citou aqui, todos os jornais ou os meios de comunicação com uma pauta só, com uma agenda só. E aí quem está por trás disso? É como a gente fala, quando a gente fala quem está por trás das redes, quando a gente discute aqui inovação e tecnologia. Então a gente sabe hoje que a imprensa global é um consórcio de um dono só. Então a quem interessa fomentar certos tipos de decisões ou de resoluções já dadas como feita. E a gente, no mínimo, tem que debater, compreender, para a gente entender. Mas vamos fechar o primeiro bloco. O segundo bloco vem o Cury aí colocando pingo nos is, porque serve para tudo e para todos. E eu fecho esse bloco dizendo que hoje é aniversário do meu querido mordomo Mora. Anota aí que eu quero essa censura. Jeffs da Casa Ouro, que sempre traz as pérolas, que sempre harmoniza vinho e felicidade. Então, meus parabéns, Jeffs. Que você continue brilhante nessa sua jornada, com muita luz, muita saúde, muita paz. E você é um servidor, você é uma pessoa diferenciada. E a sua família, com toda a sua excelência, vivencia e usufrui disso. Então, parabéns, muitas felicidades, e que você continue iluminando essa pequena confraria de grandes amigos, mas todos muito seletos e muito gratos. Parabéns para você, muitas felicidades, muito vinho e muita harmonização. Então vamos lá, a ADEME. A ADEME está aqui. A ADEME, a gente falava, é a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, que é referência no Brasil. E agora a ADEME tem o guia de você fazer uma compra segura. Como comprar o imóvel? Como comprar imóvel na planta? Pode comprar imóvel na planta de cooperativa? Como é que faz? Está regulamentado? O que é que me garante quando eu faço um investimento se a gente às vezes fica desconfiado? Então, guia para comprar imóveis ADEME. Então você não tem mais justificativa, não tem direito de errar. Na hora de fazer seu investimento, procure uma empresa que esteja com o selo ADEME. Associação das Empresas do Mercado Imobiliário,
que gera emprego, participa ativamente do PIB e que é referência nacional. Vamos para o Pampa Pampam e a gente já volta com Papo de Segunda, notícias de primeira no Show da Manhã. Show da Manhã Jovem Pan, primeiríssima rádio revista. Hoje, Papo de Segunda, notícias de primeira. Nós estamos aqui no Estúdio Amarelo, o ambiente motiva e todos motivados para começar uma semana, já que hoje 15 de julho. Olha que maravilha! 15 de julho, metade do mês. E já estamos no primeiro mês do segundo semestre. E já vem agosto aí, já vem eleições municipais em todo o Brasil. E hoje nós estamos celebrando e fazendo uma análise dos acontecimentos da semana. Nós já passeamos pelo mercado que começou na segunda-feira passada um pouco agitado, tenso, como dizia o Marcelo Camorim. Foi calmo, foi só de paz e amor entre o governo e o mercado, entre o ministro da Economia e o mercado, e acabou que inclusive uma pesquisa aí celebrou que tem um público que não é eleitor de nenhum lado, que apoia toda essa discussão, a posição do presidente da República contra o Banco Central. E nós tivemos um final de semana de futebol, de tênis e de atentado, onde a imprensa global hoje já decidiu que não precisa nem ter eleição nos Estados Unidos mais, já está eleito o atual candidato e ex-presidente Trump. E antes de dar bom dia para o meu querido Rosenval, ativista da felicidade, eu prometi, então vamos abrir com o Cury, o psiquiatra mais lido do planeta, e que ele traz aqui uma reflexão para a gente continuar o programa e para todos vocês celebrar a semana. A vida é cíclica. Quem hoje é aplaudido, amanhã poderá ser vaiado. Quem hoje é humilhado, amanhã poderá ser exaltado. Não há gigante nem heróis que durem para sempre. Cada ser humano tem seus motivos para chorar. Há tempo para sorrir e para chorar, para calar e gritar. Viaje em sua história, relembre-se das lágrimas que ficaram represadas nos bastidores de sua existência e que nunca atuam como atrizes no teatro da face. Então a vida é um show e viver é uma arte, então a gente tem que aprender a arte de viver. Dizendo isso, muito bom dia, meu querido ativista, que não gosta de ser chamado a atenção dos pobres. Então, lamento, porque eu sou um cidadão muito rico, de cultura, de energia, de amizade. Inclusive, celebro a sua, que é muito cara para mim. Muito bom dia, Rosenval Ferreira. Muito bom dia. Eu sei que esqueceu de acrescentar que você também é rico em dinheiro, né? Isso é bom demais, é uma riqueza total. É um grande rico amigo. Mas eu estou vendo o Camorim aqui, sei que esses assuntos são muito pujantes, mas me lembrei, eu não sei de qual autor, que fala que chega na festa um jovem que de tão garboso que era, poderia pentear os cabelos olhando o reflexo do seu sapato. E o Camorim pode fazer isso. Olha que coisa. Quem tá vendo que ver honra? aí, sentiu? Ele pode pentear o cabelo no reflexo do seu sapato. Ele está achando que nós estamos na escolinha do professor Raimundo. Não. Ele está garbosamente bem vestido. Mas o Marcos Vinícius, é interessante a gente perceber o quanto o populismo pode ser perigoso. Porque o populismo pode destacar coisas que parecem razoáveis aos olhos da multidão e que, na verdade, são coisas necessárias para a sociedade. Eu vejo muitos erros serem perpetuados por conta do populismo que elege alguma coisa séria como para desviar o foco. Eu não vejo, por exemplo, naquilo que foi conversado aqui, eu olho em todos os países do mundo, os mais bem administrados, do ponto de vista da economia, são aqueles que dão autonomia ao Banco Central. E aí eu fico pensando que o populismo tinha que ter suas responsabilidades e deixar a coisa correr, porque quando a gente elege alguma coisa que
tem que funcionar bem, como um chamariz para poder dizer por aquilo ali que a coisa não funciona, é muito perigoso, porque a outra alternativa é pior. Isso é uma visão que eu tenho conversando com muitos economistas sérios do país. Muito bem, vamos lá, Marcelo Camorim, vamos virar a página. Essa semana nós temos que celebrar e ao mesmo tempo agora vai surgir uma nova discussão mais aprofundada de um tema que, querendo ou não, pode ajudar muito na economia e nos próximos passos, né? Que é a reforma tributária, a tão discutida reforma tributária, que passou na Câmara numa velocidade depois de muita procrastinação, quando eles querem acelera o processo, e agora vai para o Senado, onde vão ser discutidos alguns temas com mais propriedade, com mais profundidade, para saber como é que avança. Como é que o mercado está sentindo isso? Veja, Marcos, o mercado entende que a reforma tributária ela se fez necessária. Obviamente, principalmente os bancos e os fundos de investimentos estão mais preocupados porque deve haver uma sobretaxa para alguns fundos de investimentos que anteriormente não existiam. Tem a famosa discussão da taxação dos dividendos, que hoje não são tributados. Então, se você olhar do ponto de vista de vários setores, como a indústria, por exemplo, a indústria vai se beneficiar em várias situações, principalmente pelo fim da substituição tributária, que na minha ótica foi algo assim muito ruim para a economia. Mas todos estão olhando, principalmente alguns segmentos específicos, estão vendo de uma forma muito positiva e vai ajudar sim. A alíquota já está estipulada praticamente 26,5%, que é o que o governo está dizendo, é o que foi aprovado, e agora a discussão que vai para o Senado agora são justamente aqueles interesses de certas categorias. Então o pessoal do medicamento está querendo mais benefícios, a indústria de alimentos também está querendo benefícios, agora é uma guerra de braços junto aos seus parlamentares para que se possa ter benefícios, mas que a reforma ela foi prejudicial à economia? Não foi. Tanto é que o mercado está vendo com bons olhos, depois de 30 anos, uma nova reforma. É a melhor do mundo? Não é a melhor do mundo. Mas já é um grande passo para novas evoluções. Camorim, a gente tem que refletir alguns momentos, assim, o que é o melhor do mundo? Hoje ninguém sabe, né? Eu acredito que todo e qualquer passo em direção a um movimento que possa ser melhorado, eu fico vendo toda a imprensa global, elas querem ter já uma antecipação de um fato concreto e começa a jogar baratas para todo mundo em cima de algumas certezas que não existem, que é aquilo que a gente chama professor de Deus. Como é que você pode decretar uma coisa que está em andamento ainda? E muitas vezes eles já dão como certo, né? Então, ou seja, ninguém tem a capacidade de fazer um estudo de futurologia, porque cada coisa está no seu tempo. Então a gente percebe a economia, a política, tudo isso com essa certeza, e a gente falou aqui do neoliberalismo, quando a Margaret Thatcher trouxe que ela ia fazer uma mudança, uma revolução na Inglaterra, porque ela ia tocar no coração da população, é porque ela já sentia que nada mais tinha credibilidade. Então ela queria pegar pelo sentimento, de fazer com que as pessoas se apaixonassem por um outro estilo de política, um outro estilo de mercado e outro estilo de economia, tá? E o que a gente percebe aqui sempre é uma visão de um parlamento muito clara, porque ele tem os interesses. A gente percebe uma visão do executivo com todas as suas responsabilidades. A gente tem uma população que é completamente desinformada sobre tudo e todo, né? Porque ninguém entende de economia, o cara que está ali na esquina, o cara que está ali dentro do ônibus. E a gente tem uma mania de ficar analisando todo o processo por quem lê jornal ou quem lê notícia. Então nós temos aí uma outra parcela do país que não tem acesso a essa discussão, a essa informação, e vive só dos resultados. Só que não tem mais os intermediários. Antigamente tinha uma imprensa que falava mais com a população e explicava na linguagem dela. Tinha alguns parlamentares que descia do seu topo, ia para a rua para tentar ver se esclarecia.
Não, hoje tudo é assim, é verticalmente empurrado de cima para baixo. E aí a comunicação que chega, ou ela é muito acertada ou ela é muito equivocada, mas ela não tem uma discussão, não tem uma análise. Percepção e realidade, Rosenval. O Marcos Vinícius, há décadas que eu abro os programas meus dizendo que eu sou Rosenval Ferreira, jornalista brasileiro como você, que paga mais alta carga tributária do planeta, de longe a mais injusta e mal aplicada. Eu creio que essa reforma tributária está procurando corrigir esta parte que é a mais injusta que se tem, porque ela onera principalmente quem é menos favorecido. Essa é a tentativa disso. Só que a parte importante, que é mais injusta e mal aplicada, a certeza que eu tenho, e olha, Marcos, nisso eu não sou um chutador de economia, porque trabalhei junto com o Joamir Betting, tinha uma coluna do Diário Popular em São Paulo que era de análise econômica. Evidentemente que eu não sou economista, mas sempre aprendi bem com bons professores. A parte que nós temos que fazer é entender que precisa ser bem aplicado. O que importa no Brasil hoje não é a carga tributária, que é essa que ultrapassa, às vezes, num veículo, ela ultrapassa 50%, 52%. É muito. Mas se fosse bem aplicado, nós decidíssemos que nós íamos investigar a aplicação do dinheiro para valer, o Brasil teria um surto de progresso inimaginável. Porque o grande problema nosso não é a arrecadação, é o que se aplica nela. É onde se aplica e o que vai para o ralo da corrupção e para o ralo das inutilidades. E essa parte é muito pouco discutida no Brasil, justamente porque a gente discute a outra parte e deixa essa de lado. Então eu tenho essa percepção que não é só minha. Se você conversar com cada 10 grandes administradores ou pessoas especialistas em contabilidade e finanças, vão dizer a mesma coisa. É preciso a boa aplicação disso, né? Muito bem, eu vou fazer uma provocação a você, Marcelo Camorim, já que você gosta muito agora de futebol, de política e tudo, além de ser um homem da Faria Lima, mas antes eu vou chamar um anjo acelerador, que é saúde, é seu maior patrimônio. Saúde realmente não tem preço. Não tem economista que determina qual o valor da sua saúde. Então, você tem que se cuidar, tem que se prevenir, fazer seus exames regularmente. E na hora de fazer seu exame, você já sabe. Laboratório Núcleo. Os melhores equipamentos de última geração, inteligência artificial, mas tem gente cuidando de gente. E o Núcleo gosta tanto de você e sabe que sua saúde é tão importante que agora traz o Centro Médico Núcleo, onde você pode ter acesso a consultas com especialistas por preços muito acessíveis e ainda sai com seus exames confiáveis laboratoriais. Tudo isso é o Núcleo cuidando de você, da sua saúde, da sua família e de todos os goianos. Vamos lá, Marcelo Camorim. É muito engraçado porque todo mundo, quando se fala de economia, de aplicação, de reforma, e a gente que é mais da plebe, a gente que é o afegão aí que transita na rua, que conversa com o povo que anda de ônibus, eu fico vendo o seguinte: por que ninguém tem interesse de saber qual foi o investimento para se mandar uma seleção na Copa América e não ter resultado nenhum? Qual é o valor daquela estrutura sem nenhum compromisso de resultado? Porque parece que as coisas são mágicas. Então a gente começar também a fazer umas contas de economias para dar prioridade em processos. Como é que não se faz um investimento de educação, de qualidade, mas dá conta de fazer uns investimentos a fundo perdido que ninguém sabe onde se trata? E muitas vezes você encontra aí alguns pseudos empreendedores que levantam financiamentos de bancos estatais, do BNDES principalmente, sem nenhum compromisso de resultado, e tem dinheiro abundante disfarçado de empreendedorismo e não tem dinheiro de investimento na saúde básica. Porque eu particularmente, eu venho fazendo análise, e eu acredito que acontece isso em várias capitais do Brasil,
Mas eu pego a minha cidade, né? A minha porque eu nasci aqui, eu criei aqui, eu tenho uma paixão por ela. E eu falo isso abertamente, porque nós temos aqui uma economia de mercado que é referência no Brasil, como o empreendedorismo imobiliário, mas nós não temos gestores ou parlamentares preocupados que uma cidade que tem esse nível de referência, por que não tem um transporte coletivo à altura? Tem fila para Porsche, para comprar Porsche, mas não tem um transporte coletivo público decente para as pessoas saírem para trabalhar. Tem uma referência de avanço na medicina, hospitais de alta complexidade, tem o Einstein, mas por que não tem unidades de saúde para dar um serviço à altura para as pessoas que precisam? E às vezes você assiste investimentos sem comprometimento de resultado, e que você fala, nós precisamos disso, esse é um país que precisa disso nesse momento. E aí isso, todo mundo quer saber onde está aplicando, todo mundo tem especialista de que não tem que ir tanto para aqui, tanto para aqui. E essa farra do boi que a gente assiste e não fala nada? Percepção e realidade. Veja, Marcos, essa pergunta precisa perguntar ao Cury, porque ela vale $1 trilhão, viu? Por que a sociedade não se interessa pelos investimentos públicos que são feitos e não trazem retorno nenhum? Veja, não adianta. A sociedade, o político, ele é reflexo de uma sociedade. Se a sociedade elege mal, obviamente não é bem instruída, não se envolve, elege políticos ruins. Vamos comparar ao mercado americano. Veja se o cidadão americano se importa com cada centavo que cada parlamentar coloca de gasto. A sociedade americana, ela cobra muito os seus impostos, principalmente a aplicação dos seus impostos. Isso é fato, mas isso é a evolução de uma sociedade, a educação de uma sociedade que nós aqui, Marcos, desde a época de Cabral, nós não estamos acostumados com isso. Veja o futebol. Se nós estamos preocupados com quantos milhões de dólares foram levados para um retorno praticamente nulo, ok? Se você for olhar do ponto de vista de negócio. Agora, do ponto de vista de emoção, 200 milhões de brasileiros estão olhando só a emoção. Essa seleção não dá. Ver aquela conversa do churrasco. Então, o churrasco, Marcos, ele se eleva para várias situações. Vamos aqui na cidade de Goiânia. Vamos na saúde pública, vamos andar no trânsito, vamos olhar o empreendedorismo imobiliário, porque eu ando também na cidade, viu? Inclusive você vai ao setor Bueno, ao setor Marista, estão subindo prédios lá que as ruas estão sendo interditadas. E a prefeitura nem comunicou, porque tem aqueles guinchos, né, que precisam colocar aquelas placas. Então outro dia, semana passada mesmo, eu estava andando de carro, não pude entrar numa rua, porque tinha um grande guindaste lá dentro e não tinha comunicação nenhuma. Eu tenho dúvida se a prefeitura foi comunicada ou se ela tomou algumas ações. Então é isso que a sociedade não consegue exigir dos seus políticos em virtude da educação. Está faltando mais OSPB nas escolas. Eu sou da turma do OSPB e do Educação Moral e Cívica também. Muito bem, percepção e realidade, Rosenwald, 2 minutos para você. É bom saber que tem gente aqui que foi do SPB também, para não achar que isso sou eu. Mas o marxista cai naquilo que eu falei. É a aplicação da verba e a administração da coisa pública. Tem coisa pior, Camorim. Um sujeito aí da área do esporte, ele resolveu simplesmente fechar a única rua que dá acesso a fazer o retorno da Jabel Cecílio, e fechou várias vezes durante meses para fazer o churrasco e forró pro pessoal. Entende? Nem era um prédio que estava sendo erguido. Mas aí, Marcos, nisso eu entendo, trazendo aqui para nossa realidade, talvez os canais de comunicação, a vontade que o poder público tem de se interagir com a comunidade, ouvindo-a. Eu vou citar, porque acho que vale a pena citar, o prefeito de Aparecida. Você vê como Aparecida, ele esteve aqui, o Mendanha, né? Vou citar assim o nome. Ele é um sujeito que ia sempre na rua. É um ex-prefeito. Ex-prefeito. E ele veio aqui, disse isso, e eu chequei, ele faz isso. Agora, o que precisa, cidade muito grande, Goiânia, é preciso ter canais de comunicação. Quais são os canais abertos para a pessoa reclamar de alguma coisa no trânsito? Nenhum.
Quais são os canais abertos para a pessoa reclamar de alguma coisa na cidade? O que se faz é o seguinte: numa época específica, bom, agora eu tenho que conversar com o meu eleitor e eu vou tentar fazer um processo onde eu não fiz certas coisas e vou fazer tudo de uma vez no final para que as pessoas vejam meu empenho, e eu pego um marqueteiro qualquer, aí sim cabe chamar de marqueteiro, que não conhece a cidade, que não sabe o que se passa aqui, e aí ele vai fazer uma estratégia que é forno de micro-ondas, que talvez funcionou em algum lugar, e acha que isso é importante para a cidade. E o que nós estamos? Nós estamos sem interlocutor. Eu tenho aí um radialista famoso, muito agradável, que diz o seguinte: a cidade não tem ninguém amando-a. Não tem ninguém amando Goiânia. E você sabe quem ele é. E isso que está faltando, amor por Goiânia, se é para trazer o problema para a cor local. Né? É muito legal. Nós começamos falando. A democracia é um fato que a gente tem que celebrar sempre. Nós falamos que nós não temos aí controle nem cultura de investimentos, que às vezes poderia ser dado mais atenção para outras áreas, e muitas vezes a gente fica celebrando dos outros e não presta atenção no nosso. Então eu fico muito feliz com a ascensão da seleção colombiana, fico muito feliz com a Argentina, que ganhou a Copa do Mundo e agora ganha a Copa América, né? Mas eles estão celebrando uma forma de contentação, o contentamento de toda uma população. Você vê que eles vão para um duelo de futebol, mas carregando o peso do sentimento do país. Era o que a gente assistia na década de 70 com a nossa seleção do Pelé, na década de 80. E nós perdemos essa essência. Em 1994, o grupo liderado por Romário, Dunga e outros ganharam a Copa na marra, mas porque tinha uma representatividade e uma responsabilidade de trazer um resultado. E hoje tem coisas que a gente não percebe. Ninguém se empolga mais com a seleção brasileira. Todo mundo acha que ele é um monte de teatro, né? Só umas estrelas aí que só reluz para elas, não tem compromisso Brasil, porque todos jogam na Europa. E aí a gente foi descendo até chegar em canais de comunicação. Mas eu fiz essa provocação para a gente entender processo, que a gente está aqui toda segunda-feira com Bússola Econômica da Semana, que nós vamos falar daqui a pouquinho no terceiro bloco, e a gente não foca verdadeiramente naquilo que é. Então ninguém está discutindo a essência do Brasil. Às vezes nós estamos discutindo o mercado comparado com o mercado americano, exaltando ou não exaltando a posição do Banco Central, mas nós temos 210, 215 milhões de brasileiros que não estão sendo ouvidos, que não tem uma política de Brasil, uma política de cultura Brasil. E aí já não se trata de governo, não. Se trata de ter uma cultura. Porque por mais que você assista uma polarização entre democrata e republicano nos Estados Unidos, lá tem uma cultura de país. O que isso representa para o país? Aqui não, é uma guerra de torcida de gangue. E a gente está assistindo uma degradação de uma cultura onde a gente tem uma população com pouco entendimento porque não tem educação, com pouca compreensão porque não tem entendimento. Nós não temos escuta ativa. É uma escuta que não interfere. Parece que nós estamos convivendo com um grupo de zumbis que não tem sensibilidade para nada. Então essa é a minha grande preocupação. De trazer para o show da manhã reflexões onde a gente fala, ok, você está dentro do seu carro, você olha para quem? Para um ônibus do seu lado, olha a expressão no rosto de cada pessoa que está dentro do ônibus, aquilo não te sensibiliza? Aí nós somos o cowboy do asfalto, porque os caras montam nos caminhões dentro da cidade que não tem como andar, e
a lei do mais forte e não tem ninguém para poder. Eu particularmente, se eu fosse um prefeito dessa cidade, eu ia ser odiado, porque antigamente, na minha época de adolescência, você, para dirigir um caminhão ou uma caminhonete com excesso de alguma coisa, que você fosse ter carga, você não podia ter só a carteira de habilitação de dirigir automóvel, você tinha que ter uma especial. Hoje o cara compra um carro pequeno para 5 pessoas, ele mete uma carreta atrás e começa a carregar como se fosse caminhão. Olha, que legislação que é essa? Parece que isso é uma bobagem. Não, isso interfere na segurança, isso interfere no trânsito, interfere na mobilidade, mas a gente fica calado. Nós somos pacato cidadão hoje, só se preocupando em ser professor de Deus em temas que nós não temos acesso ou não vamos discutir. Então fica aí a reflexão, né? Que nem no futebol a gente torce mais, a gente só vê o resultado, porque não tem empolgação. Então vamos para um break dos anjos aceleradores e vamos levantar o astral, porque você já sabe, todo mundo fala que o ser humano, para viver feliz novamente, tem que se reconectar com a natureza, tem que se reconectar com o seu eu. É por isso que a gente traz o condomínio Quinta das Araras. 100 mil metros quadrados de pura natureza para você celebrar a sua vida, 50 mil metros quadrados de uma infraestrutura de lazer, entretenimento e esporte com 2 lagos contemplativos, tudo isso com a comodidade da cidade, porque está a apenas 19 minutos do Shopping Flamboyant. Descubra o seu novo jeito real de viver. Acesse condomínio quintadasararas.com.br, mas acelere, são as últimas unidades, joias da coroa, e você não pode ficar de fora. Então acelere e participe, compre e viva esse novo jeito real de viver. Condomínio Quinta das Araras, um empreendimento do Grupo Real, participação do Grupo Presoto. Vamos para um pampa e a gente volta com Bússola Econômica da Semana com Marcelo Camorim, tudo isso no Show da Manhã. Caríssima Rádio Revista, hoje segunda-feira, lunes em espanhol, 15 de julho. E nós já trouxemos o mantra do Cury. No final eu repito que vale a pena para você refletir durante o dia, durante a semana, porque as coisas são cíclicas, dia e noite. Não tem nada como um dia, tem uma expressão muito bacana, não tem nada como um dia atrás do outro, como a noite no meio. Então a noite no meio faz parte. Marcelo Camorim, vamos lá. Segunda-feira passada você trouxe o mercado tenso, agitado, e essa semana, 15 de julho, qual é a bússola econômica da semana? Pois bem, Marcos Vinícius, já saiu o Boletim Focus, toda segunda-feira às 8h30 da manhã. Vamos lembrar que o Boletim Focus é aquele boletim emitido pelo Banco Central do Brasil, onde ele faz uma pergunta a 120, 130 economistas que formam opinião no mercado, quais seriam as tendências da economia brasileira. E o IPCA, ele veio tranquilo, olha que interessante. Na semana passada, ele vinha na casa de 4%, que é a inflação oficial, 4,02%. E hoje ele veio a 4%, ou seja, ele melhorou. É reflexo do indicador IPCA da semana passada, que ele veio abaixo do esperado do mercado. Então o Banco Central já entende que a inflação para este ano está na casa de 4%. Vamos lembrar que a meta são 3%. 1,5% acima e 1,5% abaixo. É assim que se mede a inflação no Brasil. O Produto Interno Bruto vem crescendo, há 4 semanas era 2,08%, hoje está a 2,11%. Ou seja, a economia brasileira está dando a sua reação. E a taxa de juros se mantém em 10,50 ainda aqui no Brasil. Veja, e aqui dentro também nós vamos ter alguns indicadores importantes. Essa semana nós vamos ter a prévia do Produto Interno Bruto, que é o IBCBR, que ele é medido pelo Banco Central, e ele vai dizer qual é a perspectiva de crescimento da economia. Então o Banco Central ele dá um sinal ao IBGE, e ao mercado também, obviamente, para dizer como é que está a economia, está crescendo, não está crescendo, como é que funciona isso. Então vamos ter a prévia do IBCBR e vamos estar atentos a todos os acontecimentos lá no mercado americano, porque essa semana lá vai ter muita conversa, Marcos Vinícius. Ou seja,
com essa bússola econômica da semana, vão ficar as coisas como são, porque está em 4, 1,5 para cima, 1,5 para baixo, até 4,5 Parece tranquilo. é tranquilo, até 2,5 é tranquilo, não é isso? 3,5 até 1,5, Até né? 1,5 Até 1,5 e até o outro 4,5. até 4,5. Então a inflação está Então, dentro da meta Tá do Banco dentro Central. ou seja, o Banco Central está em paz. Está em paz com o governo federal. E o governo federal sempre vai arrumar algum Cristo para poder bater um Judas, para poder falar que está do lado da população e ter aí o reconhecimento da popularidade, que é o que importa para a classe política. Agora, Rosenwald, vamos fazer uma análise aqui, percepção e realidade. Muitas vezes se reunisse aqui, quantos economistas que o Aproximadamente 130? 120 economistas que são pesquisados toda semana pelo Banco Central para fazer o boletim Eu Focus. fico curioso se a gente fosse fazer um boletim Focus da imprensa e um boletim Focus da população. Reunir 120 jornalistas. Vamos lá, você que conhece bem a veia e a verve jornalística, hoje no país, se fosse ter um boletim assim, analisado pelos jornalistas para poder marcar a bússola econômica da semana, percepção e realidade, o que você diria? Marcos, é até muito chato para mim falar disso. Porque o jornalista hoje, a maioria dos jornalistas, você sabe, ganham muito mal. O grosso, né? E com isso não conseguem frequentar certos ambientes para poder ter uma noção muito clara do que está acontecendo com a sociedade. Eu cito um exemplo. Eu fui recentemente naquele restaurante lá em Ipanema, que é o Satiricon. E o maître lá, eu conheço ele há muitos anos e conversei com ele. Ao entrar eu percebi ali, não vou citar as figuras públicas que estavam ali, que são muitas inclusive, fiquei muito impressionado. Ele disse, essa turma que manda está sempre aqui, é um restaurante caríssimo, certo? Eu sei frequentar, então sei o que pedir, não pago tão caro assim. Mas eu fico percebendo que falta-nos, a imprensa, a capacidade e possibilidade de entender todos os setores. Então a imprensa tem uma visão hoje. Por que existe tanta tragédia, tanta dinâmica de violência, de divulgar o que é ruim? Porque esse lado aí de delegacia, esses problemas que tem da população, isso aí o jornalista frequenta com muita naturalidade e até muito melhor que eu. Então, mas não tem uma noção completa da sociedade. E às vezes não tem, hoje, o pessoal que vem das faculdades, eles não têm, como a gente tinha antes, lá na Casper Libro e outras, uma noção muito clara de todos os setores, estudava todos os setores. Um pouco de economia, mais profundamente, de política social, de boas maneiras, até de educação. Então, falta-nos esse jornalista com conteúdo. Eu digo para você que se fizesse pesquisa com jornalista, eu gostaria até de fazer, mas eu tenho uma impressão que o resultado seria aí não seria um cavalo de raça, seria um camelo. Mas é difícil falar sobre isso, senão vai falar que eu sou, vai me adjetivar aí, como muitos falam, de elitista. Não é? É muito chato para mim falar da imprensa. Não, a ideia não é você falar da imprensa. A ideia era ter uma percepção de como é o retrato do Brasil dentro de segmentos, porque é muito interessante a gente ter se acomodado nessa história, porque a gente fazer uma reflexão aqui, se define todo e qualquer governo através de uma análise de uma população que não tem a informação econômica, não tem a informação cultural e não tem a informação política. Então, quando se elege um presidente, quando vai se eleger um prefeito agora e vereadores, nós estamos falando da mesma população. Só que todas as vezes que é para dar comando, direcionamento econômico, político, de mercado ao país, quem realmente faz a definição não tem relação nenhuma com o vínculo da população, com o sentimento da população. E é onde eu volto na provocação que eu fiz para você, que nós vamos fazer um debate público, mais que um debate público, sobre o neoliberalismo, a escola neoliberal, o mundo que nós chegamos aqui hoje e a presença
do mais importante, que é a raça humana, ou seja, o cidadão dentro desse processo. E hoje a gente percebe que nós temos realidades diferentes em todas as partes do país. Então tinha que ter algumas flexibilidades de mercado, de economia, de entendimento, para poder considerar ou incluir uma margem muito grande da população que está excluída do processo. Se você pega o Rio de Janeiro, vamos no Rio de Janeiro. O Rosenwald citou o Satiricon. Quem tem acesso a um restaurante como o Satiricon é menos de 1% da população. Em São Paulo é a mesma coisa. Tem alguns lugares que eram frequentados por Fernando Henrique Cardoso e sua cúpula, outros por... Mas é menos de 1%, porque tudo está isolado. As decisões são isoladas. Então as estatísticas estão aí. Então a gente passa a ser só números dentro do processo. Mas dentro de uma matemática, dentro de uma economia que se fosse contemplar isso, se a gente pegar os números, então tudo deveria estar sendo analisado de uma forma que é a maioria. Então, se a gente tem uma classe média hoje no Brasil, e olha que ser classe média no Brasil já é uma grande vantagem, ela é uma minoria também. Nós temos a maioria de uma série de subclasses da população dentro do conceito de classificar, que muitas vezes tem algumas carências, algumas necessidades que nenhum estudo econômico, seja de qual escola vier, contempla. E aí vai depender da sensibilidade do governante de querer fazer com que essa maioria seja a maioria que define todos os seus atos. E aí ele está ligando qualquer coisa que as pessoas falam por um comportamento do Banco Central. Não é que é ou deixa de ser, é a percepção do processo. Enquanto tem gente fazendo aqui reunião de campanha em nicho de menos de 1%, tem gente que está lá no Noroeste que representa 20% do eleitorado goianiense. Andando, fazendo mutirão, o outro está no... Então, é uma questão da gente compreender processos e dizer, então tá bom, a gente define, né, dentro de uma empresa. As pessoas, o neoliberalismo trouxe uma coisa, que é onde eu quero debater com o Camorim, é que tanto a casa como a cidade está dentro da empresa. Então o neoliberalismo fez com que a cidade, o país, tivesse um comportamento como se fosse só dentro daquela escola. E nós temos suscetibilidade, tá bom, mas esse cara não tem condição de competir porque lá no bairro dele não tem escola, ele não teve oportunidade de se qualificar, ele não teve oportunidade de ter pensamento empreendedor. Tá, e como é que cabe aqui dentro? Porque todo mundo só está fazendo a análise, o plano de governo, em função de um perfil que foi definido, que aquele cara está excluído. Então nós nunca vamos conseguir aumentar a base. Vai ser sempre mais encurtando a base. E aí esse cara vira traficante, ou esse cara vira bandido, ou esse cara vira não sei das quantas, e a gente cerca o muro das casas para a gente se defender dele. Vai se diminuindo a base. Então essa compreensão hoje é que a gente deveria buscar, porque não adianta ter meta de 3,5 ou 4, sendo que a gente sabe que isso é um ponto de equilíbrio econômico, mas que não atende ao todo. Então fica parecendo que é um teatro, todo o processo. Nos Estados Unidos está acontecendo a mesma coisa, porque ninguém mostra, como o consórcio não quer mostrar, né, o que está acontecendo na Califórnia, o que está acontecendo em alguns lugares que já foram referências de negócio, onde a única coisa que as pessoas estão buscando de tábua de salvação é a drogadição, com drogas hoje cada vez mais poderosas. Então nós estamos anulando uma série de fatos. Então eu acredito que essa é a discussão. E eu estou falando tudo isso, esse final de semana eu tive uma oportunidade maravilhosa, porque eu fiz um bate-volta em Curitiba com um senador da República, porque eu fui apresentar para ele um cara que
é um dos caras mais importantes do Brasil hoje na arquitetura e urbanismo, é reconhecido internacionalmente, ele teve uma experiência de gestão, não só de arquitetura, que é poder fazer o que fez com Curitiba, seja a referência de Curitiba, mas ele fez intervenção em Seul, ele fez intervenção em Atlanta, ele fez intervenção em Palmas, ele fez intervenção em várias partes. E aí o cara parece um menino, um cara de 80 anos que parece um menino, porque ele fala, olha, não adianta, você quer governar, governo é para pessoas. Qualquer plano de governo tem que primeiro pôr as pessoas, porque senão não adianta. Quando nós desenhamos isso aqui em Curitiba, e ele tem umas pranchas de desenho que ele faz igual menino, não tem nada de aparato tecnológico, não sei das coisas. Só que o cara é reconhecido internacionalmente. E fala, olha, se ninguém olhar para o lado das pessoas, vocês podem fazer o que quiser que não vai ter. Vocês vão ter uma cidade que cada dia vai ser mais agressiva. Você tem uma cidade que cada dia vai ser menos urbana e menos humana. E a economia é a mesma coisa. Cada dia nós temos uma economia menos humana. Cada dia nós temos um governo menos humano. Porque o cara quer bater recorde, números, classificação. Então fica aí a provocação, né? Porque eu não sei que escola contemplou isso. Eu não sei que escola de capital contemplou isso. Mas vê o liberalismo, vê o neoliberalismo, que está tudo amarrado dentro de um processo. Eu vou chamar um anjo acelerador e quero saber a percepção de vocês dois. Você sabe que viver é essencial. Cada dia a gente celebra mais a vida. E é assim que a GPL define, desenha todos os seus projetos para você viver com essa essencialidade. É por isso que agora aqui na Nova Suíça nós temos o Trip World Home, um projeto da GPL Incorporadora para você embarcar numa maravilhosa viagem da qualidade de vida, com apartamentos de 66 a 110 metros quadrados, penthouse, nessa região maravilhosa, com ruas arborizadas, uma região de vizinhança que guarda a essencialidade da nossa cidade, inclusive com as padarias, as famosas padarias. Tudo isso é Trip World Home. Você, na melhor localização da cidade, conectado com Vaca Brava, com Bueno, com a Serrinha, com Areião, mas vivendo uma maravilhosa qualidade de vida. Quer embarcar nessa? @GPL Incorporadora e conheça o Trip World Home. Vamos lá então. O humano em primeiro lugar. Onde é que fica o humano? Rosenval Ferreira, 2 minutos para você. O marxismo, esse bonde de entender o ser humano, ele não está sendo desprezado apenas pela classe política, não. Está sendo desprezado, inclusive, por empresas, por indústrias. Eu vou citar agora um outro exemplo. Eu fiquei ali também naquelas barraquinhas de praia, e numa barraquinha que você pode comer muito bem por R$30, R$33. Até fiquei surpreso no Rio de Janeiro, em frente a Copacabana. E ali o que eu percebi? A Ambev, e aqui eu vou citar, ela exige fidelidade do pessoal com a cerveja dela. Não pode vender sem ser a cerveja da Ambev. O que os comerciantes, todos eles fizeram? Uma barraquinha independente, fica ali na praia. Aí o sujeito fala, não, eu não quero essa cerveja X, eu quero a Y. Fala, a Y eu não posso vender aqui para você, mas eu vou pegar ali e vou pôr num copo para você, o rapaz vai trazer, não pode ficar na mesa, mas eu compro dele e pode deixar que eu acerto com ele. Aí eu perguntei, eu comecei a dizer, agora como é que tá? Ele falou, cara, eu tô vendendo muito mais com a liberdade que a pessoa tem ali. Olha a indústria, forçando a barra, está perdendo o bonde, porque as pessoas estão exigindo essa cerveja que consideram melhor. Eu trago aqui para Goiânia, por exemplo, eu tenho a possibilidade que eu converso de A a Z e vou nos lugares. Eu fico com a moçada nas boates, nos clubes, e essa moçada, que o pessoal não entendeu, ligou, foda-se. Ela disse que não, eu vou tocar minha vida. Eu não quero saber, eu não quero saber quem está aí, quem vai votar, que ser prefeito. Ela ligou isso aí. E o que está acontecendo? Em todos os lugares, as pessoas estão melhorando. Se vai, por exemplo, na periferia, vou lá para um barzinho que tem, vou citar o exemplo, que tem ali no Balneário Meia Ponte. Aí um sujeito falou, não, eu vou fazer o mesmo tipo de coisa que existe no Marista e tudo mais, com valor bem baixo para o pessoal da minha região. O que está acontecendo? Ele toca blues, toca jazz, toca rock clássico, já tem
gente para isso. O que o pessoal está tomando? A cerveja artesanal. Eu estou dando esses exemplos assim para dizer o seguinte: a sociedade está evoluindo, tanto sob o ponto de vista de gosto, de consumo, quanto de ponto de vista sobre como enxerga a política. Só que os políticos nós estamos na era digital e os políticos estão analógicos. E com isso, Marcos Vinícius, os erros são cometidos um após o outro. Olha, você fala uma coisa muito boa que eu acrescentei à minha retórica. Nós estamos, boa parte da sociedade dominante está de costas para o brasileiro. E aí como é que faz? Não entende mesmo o brasileiro. Né? Vamos lá, Marcelo Camorim, onde é que está o humano? Por isso que eu gosto da democracia, Marcos, porque as divergências todos crescem na democracia. Eu vejo um Brasil muito diferente do que eu via nos anos 70. Hoje, a internet, ela popularizou muito mais as classes menos favorecidas. Eu vou dar alguns exemplos. Racionais MC, da onde eles vieram? Da periferia de São Paulo. Você tem o Emicida, que há alguns goianos que queiram visitar São Paulo, quando você vai ao Teatro Municipal, que é o símbolo da elite paulistana nos anos 30, hoje você faz show de rap dentro do Teatro Municipal. Eu fui visitar o Teatro Municipal e é interessante que você tem lá 3 entradas, uma para elite, outra para governador e outra para prefeito. Então o pobre ali não iria de jeito nenhum e hoje vai. Por isso que a capital de São Paulo, Boulos lidera. Tá tudo bem que tem Nunes, mas o Boulos ele tem uma grande capilaridade na capital de São Paulo. O interior de São Paulo não é petista. Ele é muito mais uma outra corrente. Agora, a capital especificamente, ela é muito petista. Tanto é que Lula ganhou lá na sua última eleição. Então, eu vejo que, de uma forma muito lenta, a visão humana ela vem mudando. Mas não na velocidade que precisa. Porque nós estamos, Marcos, numa visão desigual há muitas décadas. Não é de hoje que isso acontece. Agora, este processo de tentar minimizar esta desigualdade, ele é muito lento. Então ainda ele precisa de muita discussão, muito debate, e a internet ajuda a isso. Novos governantes, vem Tabata Amaral com uma ideia, tudo bem que ela não lidera, mas ela tem uma ideia neoliberal. Vamos lembrar que o neoliberalismo, quem trouxe ao Brasil, entre aspas, foi Fernando Henrique Cardoso. Ele que trouxe essa ideia do neoliberalismo, que depois a gente vai debater com mais profundidade, para não ficar uma aula de economia aqui, mas tem várias correntes neoliberais que a gente vai debater num futuro não muito distante. É isso aí. Então, essa provocação é porque é muito interessante, porque tanto o Rosenwald como o Camorim trouxeram um ponto de vista, uma perspectiva, uma narrativa, como se fala hoje, e cada um tem a sua no Brasil hoje. E é o que a gente tem que entender, que não é cada um faz do jeito que pode ou se adapta. É a gente resgatar um processo de transformação coletiva. Porque não adianta ter só segmento A, B, C ou D que pode responder a uma necessidade e a uma velocidade de transformação. Porque quando a gente fala, desde os anos 70 vem melhorando, vem assim, mas olha o tanto que a resistência do povo é maior do que a compreensão dos seus governantes. Então isso vai ser muito lento, porque é uma iniciativa, é como nadar contra a correnteza. É daqueles que são resilientes, daqueles que são resistentes e não entrega. Porque tudo é desenhado para ficar do mesmo jeito. Quando se fala de política de investimento, são para os mesmos. Quando se fala de crédito, são para os mesmos. Né? Então, quando você vê, e aí as pessoas não têm muito conhecimento do que está acontecendo em algumas partes do planeta, mas quando o cara que inventou o Banco dos Pobres na Índia e que multiplicou sua fortuna emprestando para pobre, mesmo sem nenhum aval, sem nenhum fiador, né? E foi um sucesso de negócio, é porque ele compreendeu o humano em primeiro lugar. Casas Bahia é um exemplo. Porque as pessoas se entenderem o perfil, quanto mais o cara é pobre, mais ele dá importância no crédito dele, que é o único patrimônio que ele tem. Então, ou seja, uma coisa é o malandro profissional, outra coisa é a pessoa que não tem condição, mas ele
dá valor ao seu nome, a seu crédito, porque essa é a sua honra. Mas todos os processos estão desenhados para poder, não digo elitizar, mas isolar processos. O Emicida, porque foi um cara sempre resiliente e, depois de tanto brigar, convenceu de dar espaço para ele fazer um show no Teatro Municipal, onde ele fez um clipe, fez um filme que foi um sucesso internacional. Netflix também. E a partir daí, com o peso da Netflix, qualquer um abre porta. Tá? Então nós temos aí que fazer essa provocação em função de você que está na audiência. É só você ter aí uma relação. Faça um diálogo qualquer dia, porque as pessoas já não têm tempo, com a pessoa que presta serviço para você aí na sua casa. Sua passadeira, a sua arrumadora, a lavadeira. Como é que é a visão dela desse processo? Como é que ela se sente dentro de uma política que todo mundo quer ter razão, Banco Central, economia? E como é que essa pessoa vive? Como é que ela define o orçamento dela e o planejamento orçamentário dela? Só para a gente entender que esse é um momento, como disse o Cury, eu falei que ia trazer, é muito importante essas reflexões, porque a gente vive numa bolha. Muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo. Então, a vida é cíclica. Nós já sabemos disso. Quem hoje é aplaudido, amanhã poderá ser vaiado. Nós temos um caso recente. João Paulo Lema. Até ontem era aplaudido, hoje... O próprio ex-presidente da República. O Moro, que era um herói nacional. Nós temos vários exemplos. Né? A lista é grande. E quem antes era vaiado, hoje é aplaudido. E não adianta ficar aí com mimimi ou mamamá. Então, tudo isso é que a gente tem que aprender que cada dia é um dia e tem uma noite no meio. Então, nós precisamos resgatar essa, vamos dizer assim, essa essência de ser humano. E humano vem de humanidade. E tudo está... A comunidade é humanidade. A gente viver em grupos hoje. Então vamos olhar um pouco para o lado, um pouco para frente, um pouco para trás, para a gente perceber que ou a gente vive coletivo ou a gente vai viver prisioneiro e só. Né? E a economia pode ajudar muito de ter uma outra leitura desse momento da humanidade, desse momento Brasil, desse momento Goiás. E a política a mesma coisa. As pessoas têm que entender que não dá mais para fazer política do jeito que fazia antes. Nós estamos assistindo aí uma repetição da mesmice, da mesmice, da mesmice. Não tem ninguém que traz uma ideia nova. Não tem nem ideia ainda, né? Ah, bom, você foi mais radical. Então esse é o show da manhã de hoje. Vamos terminar o programa, que senão a gente estiga aqui. Percepção e realidade do programa de hoje. Eu começo com você, Rosenval, 1 minuto para você. É evidente, Marcos Vinícius, que aqui com um programa ou nenhum deles, a gente tem soluções. Mas eu acho que a gente tenta aqui fazer com que a pessoa pense e pense bem na sua participação. Inclusive eu disse aqui das indústrias, das empresas, elas precisam sempre estar antenadas e a sociedade. E estou um pouco com a juventude que diz o seguinte: ó, indiferente a esse pessoal, vamos tocar a vida. E eu acho que o empresário brasileiro e nós temos que tocar a vida, como o Estado de Goiás está tocando a vida, indiferente ao que está acontecendo. Agora, tocar a vida também de olho, que o voto, por mais que não é só um voto meu, não, mas faz a sua parte. Eu acho que o que nós fazemos aqui é dar conteúdo para que as pessoas pensem através de algumas percepções de pessoas que estão aí antenadas vendo a sociedade, de algum modo, para poder dar essa opinião. Não é isso? Eu gosto muito desse programa, principalmente com a elegância do Camorim ao meu lado, até eu me sinto elegante. Vamos lá, Camorim, percepção no programa. Marcos, como sempre, quem ganha é a audiência, e o objetivo do programa não é ter verdades absolutas, e sim que a audiência reflita sobre as suas atitudes no dia a dia. Sejam elas atitudes políticas, atitudes econômicas, atitudes sociais. Esse é o maior objetivo do programa, e quem sempre ganha é a audiência do Brasil inteiro, que sai melhor do que quando começou às 8h30 nesta segunda-feira. Muito bem, então eu quero
agradecer essa audiência maravilhosa que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência, e a Jovem Pan líder em audiência. E eu termino o programa com a Líder Design Feito para Viver, que traz um mantra sempre que fecha o nosso dia a dia, nossa reflexão, abrindo o coração. É porque quando a gente junta o melhor da gente com o melhor do outro, é sucesso garantido. E é assim que pensa a líder. E ela traz um mantra maravilhoso, que a casa não é apenas o lugar onde você mora. É o seu aconchego, é o seu conforto, é onde você faz a sua festa. A casa é onde você expressa verdadeiramente quem você é. Por isso, ao longo de quase 80 anos, a Líder Design Feito para Viver traz soluções completas e personalizadas para a sua casa ficar do jeitinho que você quer e precisa, ou seja, do seu jeito. Então, Líder Design Feito para Viver, design com alma brasileira. Uma loja que você tem que conhecer aqui na Avenida T2. O showroom vai te surpreender. A loja parece uma casa-cor, com soluções para todos os seus ambientes, e é do grupo Via Condote, que é especialista em qualidade de vida. Dizendo isso, um beijo no coração de todos. Quero agradecer a nossa equipe, ao Piscão, a Nawali, ao Paulo, a Alessandra, Sérgio e Mayra em Caldas Novas, a Isadora aqui, que está sempre do lado do Paulo, e a todos vocês. Agradecer aos nossos ativistas, Marcelo Camorim e Rosenbaum Ferreira, e um beijo no coração de todos, e até amanhã com mais Show da Manhã.